Iniciamos o último bloco do programa com Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Agência de Fomento Paulista, Nossa Caixa Desenvolvimento, ao vivo aqui de São Paulo. Comigo, Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios, e o deputado Itamar Borges. Duas perguntas aqui, presidente Milton, que tem a ver. Uma é de Max Teixeira Júnior, ambientalista de Manaus. A nossa Caixa vai participar de alguma forma dos grandes eventos que o país vai ter nos próximos anos? E a Francisca Tavares diz o seguinte: parabéns, senhor Miziara, pelo elevado nível do programa, sempre com convidados brilhantes. Obrigado, senhora. Minha pergunta, ela diz, ao banqueiro do povo, refere-se a qual o critério para aprovação de crédito das pequenas e médias empresas? Os empréstimos são para qualquer área? As empresas de serviço também possuem acesso? Existirá algum programa especial de empréstimo para empresas que querem se estabelecer visando a Copa das Confederações e a Copa do Mundo? Bom, são várias perguntas. Vamos ver se eu consigo responder cada uma delas. Vou começar justamente pela última pergunta. Nós temos critérios que são absolutamente transparentes em relação à análise dos pedidos de financiamento por parte das pequenas e médias empresas. Esses critérios são eminentemente técnicos, nós analisamos, obviamente, o cadastro da empresa, nós analisamos os números através dos balanços e balancetes que são encaminhados pelas empresas, para que nós possamos extrair indicadores que permitirão à área técnica avaliar se aquela empresa tem condições de tomar um financiamento e depois pagar esse recurso. Afinal de contas, é um recurso público e que nós emprestamos e queremos que esse recurso volte para que possamos emprestar para outras empresas. Então, sim, existem critérios técnicos e esses critérios são extremamente desenvolvidos dentro da instituição, voltados justamente para poder atender de uma forma a mais justa e transparente possível as demandas que são apresentadas aqui à nossa Caixa de Desenvolvimento. Nós estamos, obviamente, como Agência de Fomento do Estado de São Paulo, estamos participando do esforço do governo do Estado no sentido de prover uma infraestrutura mais apropriada relacionada aos grandes eventos. E no caso aí da Copa das Confederações, o que eu poderia dizer é que as empresas que queiram se instalar aqui em São Paulo, que tenham interesse em vir para cá para explorar o mercado do Estado de São Paulo, elas certamente terão condições de buscar financiamento para projetos, para investimento fixo, para ampliação dos seus negócios, desde que elas estejam aqui localizadas no Estado de São Paulo. Nós certamente iremos atender com um prazer muito grande. Com relação à primeira pergunta, A primeira pergunta, se a nossa Caixa vai participar de alguma forma dos grandes eventos que o país vai ter nos próximos anos. Então, vamos participar aqui no Estado de São Paulo e já estamos, inclusive, recebendo pedidos de financiamento, por exemplo, para a construção de hotéis, porque é sabido que nós vamos ter uma movimentação muito grande no que diz respeito principalmente à Olimpíada, né? A Copa do Mundo um pouco também, mas a Olimpíada também, de sorte que os hotéis que vão ser construídos no interior aqui do Estado de São Paulo, uma boa parte, vão precisar de recursos. E a nossa Caixa de Desenvolvimento tem uma linha de financiamento com prazo de até 10 anos, sendo que desses 10 anos, 2 anos de carência para que você possa, enfim, a sua empresa possa se estruturar melhor e, a partir daí, começar com o funcionamento do hotel a pagar o empréstimo para a agência de fomento. Ana Lima, aqui de São Paulo, ela gostaria de perguntar ao Dr. Milton por que há tanta burocracia para aprovação de empréstimo, já que todos os dados financeiros das empresas clientes estão interligados. Embora a nossa Caixa esteja à frente de outros bancos em relação a esse ponto, os processos para a tomada de recursos são muito morosos e até a liberação do recurso a empresa sofre um longo período com a falta de liquidez, principalmente se a necessidade for de capital de giro. Olha, Ana Lima, você tem razão. De fato, o processo de concessão de crédito no Brasil, ele ainda é bastante complexo. E isso também é um pouco da cultura que o nosso país tem praticamente dos 30, 40 anos para cá, em função até de um processo inflacionário extremamente elevado, que fez com que os bancos, durante esse período, se especializassem muito mais em serem grandes captadores de recursos
do que efetivamente em grandes aplicadores de recursos, ou seja, realizar empréstimos para a empresa. Então, mais recentemente, do Plano Real para cá, de julho de 1994, é que o nosso sistema financeiro começou a investir cada vez mais em modelos, em sistemas, para poder realizar operações de empréstimo com mais segurança, com mais garantia, mas simplificando na medida do possível. A nossa Caixa de Desenvolvimento tem procurado fazer isso. E uma das formas que eu tenho dito sempre é que você pode procurar, através do site da nossa Caixa de Desenvolvimento, você vai ter condições de apresentar o seu pedido de financiamento e vai acompanhar, através do nosso ambiente, você vai acompanhar o seu pedido de financiamento, que ocorrerá de uma forma extremamente rápida, desde que, obviamente, você apresente toda a documentação necessária para a obtenção de financiamento. Eu vou pedir agora ao presidente da APM, Marcos Monte, que inclusive comanda de 24 a 26 de outubro na cidade de Indaiatuba, mais um seminário sobre tecnologia da informatização. Exatamente, Mizar. Que você faça uma pergunta nessa direção. Na verdade, nós vamos realizar agora em outubro, de 24 a 26, o Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para os Municípios. É um evento que a gente procura mostrar as ferramentas de tecnologia da informação, justamente para tornar a administração mais eficiente, mais transparente. E eu até brincava aqui no intervalo que o nosso amigo de Ribeirão Preto, ele fez a pergunta que eu iria fazer com relação a linhas de financiamento para a modernização da administração pública. Mas, dentro dessa linha de modernização, eu gostaria de saber do Dr. Milton se as empresas de alta tecnologia aqui do nosso estado, se existe alguma linha de crédito para elas. Como nós sabemos que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, né? Surge no mercado sempre novos produtos e sabemos que São Paulo, pelo nível que tem nas universidades, pelo nível que tem de conhecimento, existe empresas querendo financiamentos nesse sentido. Saber se a nossa Caixa de Desenvolvimento tem linhas para a modernização tecnológica. Sim, Marcos. A nossa Caixa de Desenvolvimento, ela tem uma linha chamada FIP, Financiamento ao Investimento Paulista. Essa linha ela está voltada também para a questão da inovação tecnológica ou da adoção de novas tecnologias. Nós temos essa linha com uma taxa de juros de 0,65% ao mês, mais variação do IPC, e com prazo de até 10 anos, como eu já mencionei aqui. É uma linha de financiamento que foi desenhada para poder atender aquela empresa que quer desenvolver uma nova tecnologia ou quer trazer uma tecnologia lá de fora e implantar aqui no nosso país. Nós temos um interesse muito grande em apoiar as empresas que buscam melhorar a sua competitividade através da introdução de novas tecnologias e é por isso que essa linha Financiamento e Investimento Paulista está à disposição das nossas empresas aqui em São Paulo. Presidente, manifestação de Ilso Paroque, prefeito municipal de Neves Paulista. Ele diz o seguinte: sou prefeito municipal de Neves Paulista e, primeiramente, aproveito para parabenizar o excelentíssimo deputado estadual Itamar Borges pelo belíssimo exemplo de administração que deixou para nós prefeitos quando foi chefe do Executivo de Santa Fé do Sul. E agora, como deputado, pelo grande empenho e apoio que tem dado aos municípios. Pedimos a Deus que continue te concedendo muita saúde e sabedoria. Quem te cumprimenta também, deputado Itamar, é o Fernando de Tuverava, Fernando Pita, e ele deseja que o senhor procure uma solução, encontre uma solução para acabar com a elevada carga tributária das micro e pequenas empresas do estado de São Paulo. Envia um grande abraço. O prefeito diz o seguinte: aproveito para perguntar ao presidente como fazer para que o prefeito possa fazer algumas simulações de financiamentos. Olha, essa é uma boa pergunta, porque, de fato, no nosso site nós Só tem para o empresário. Mais para o empresário, ou seja, prefeito, é uma boa colocação sua. Certamente nós vamos considerar, a partir desse momento, para que as prefeituras tenham condições também de fazer uma simulação e verificar quanto custa o pagamento desses financiamentos que hoje nós disponibilizamos para o setor público. Mas o senhor pode fazer uma simulação como se fosse um empresário, pode entrar no nosso site e ali, obviamente, fazer uma simulação como se empresário fosse, para saber, então, qual é o custo financeiro de uma operação que, porventura, o senhor pretenda fazer, por exemplo, como um investimento fixo, não é?
A Priscila Haddad, de Campinas, São Paulo, ela quer saber se existe disponibilidade de empréstimo para um segundo negócio. Ela é empresária e quer montar um segundo negócio. Se há possibilidade de empréstimo. Sim, há possibilidade. Nós temos empresas hoje já no nosso cadastro que tomaram um financiamento, depois elas, com a experiência que tiveram conosco, tomaram mais um outro financiamento, começaram inclusive tomando um capital de giro, né? E depois, como viram o relacionamento extremamente fácil, favorável, sem nenhum custo adicional, elas nos procuraram, essas empresas, para tomar um financiamento para a aquisição de um equipamento, de uma máquina, e com isso ela modernizar. Eu cito, inclusive, alguns exemplos, por exemplo, no arranjo produtivo de joias. Aqui nós temos um segmento bastante interessante, que é a fabricação de joias, onde tem já empresas que hoje têm financiamento com máquinas para melhorar a sua produção e produtividade nesse segmento de joias. Doutor Milton, telespectador de 2 estados, o José Escobar Cavalcante, professor empresário de Belém do Pará, muito obrigado pela audiência, professor Cavalcante. Ele coloca o seguinte: doutor Milton, seu currículo apresentado pelo programa mostra uma atividade nacional, portanto, sua visão não é doméstica, vai além de São Paulo. Por isso, quero perguntar-lhe sobre a reforma tributária, mal inesgotável que teima em continuar sangrando o empresário. A população permanece mal informada sobre o que representa a carga tributária como sobrecusto de produção na formação de preços nos bens e serviços. Qual a sua opinião a respeito? Olha, José Escobar, é claro que um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta já há vários anos ou há várias décadas é o nosso modelo tributário. É sabido que nós temos hoje uma das cargas tributárias, quando comparada ao PIB, mais altas do mundo. Você, obviamente, sabe disso muito bem. E isso tem prejudicado tremendamente o crescimento e desenvolvimento dos negócios no segmento, principalmente da pequena e média empresa. É preciso que o governo federal, e aí o governo estadual, o governo municipal, os 3 governos, eles se unam para discutir de uma vez por todas essa questão, que ela acaba por sufocar o mercado, sufocar o setor produtivo. Eu concordo plenamente com você e nós temos visto no dia a dia com as empresas que nos procuram para obter financiamento, temos visto quanto essa carga tributária ela tem pesado em cima da pequena e média empresa, de sorte que muitas vezes essas empresas acabam por não conseguir se manter viva no mercado. Presidente, o Ricardo Vasconcelos, ele é médio empresário de Natal. Ele coloca o seguinte: os juros anunciados de 0,65% estão certos. Aqui no Rio Grande do Norte, pagamos bem mais para a agência de fomento. Então, ele o cumprimenta. Deputado Itamar Borges, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Mais uma vez, uma presença marcante pelo trabalho que o senhor realiza. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ao mesmo tempo, na condição de coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, cumprimentando e agradecendo ao prefeito Paroche e dizendo ao Fernando que a desburocratização e a desoneração tributária é o foco da Frente Parlamentar, somada à ação de incentivos, de acesso ao crédito para o micro e pequeno empresário, como a Agência de Desenvolvimento apresenta aqui para nós. Portanto, é uma oportunidade importantíssima que podemos não só falar, mas também dizer um pouquinho das ações da nossa Frente Parlamentar e da Agência de Desenvolvimento. Líder municipalista da nova geração, Marcos Monte, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a você, Sebastião Miziara, e para mim é uma satisfação estar do lado aqui do Dr. Milton e também do deputado estadual Itamar Borges. Realmente, a gente vem aqui para participar, fazer perguntas, mas a gente acaba aprendendo também. Isso que é muito importante. E dizer que esse trabalho da nossa Caixa de Desenvolvimento é de suma importância para que realmente a gente possa, aqui no nosso estado, gerar mais empregos e ter o acesso ao crédito. Então, parabéns ao Dr. Milton, parabéns ao governador Geraldo Alckmin, que tem aí levantado essa bandeira do desenvolvimento. Presidente Milton, nas suas considerações finais, muitas perguntas que chegaram agora já foram respondidas ao longo da sua manifestação. Todavia, eu vou citar rapidamente algumas coisas para que, na sua consideração final, o senhor faça referência a elas, se der tempo.
A nossa Caixa tem um plano já definido se a crise mundial se instalar no país? Há alguma intenção do governo em transformar a nossa Caixa num mini banco central? Qual a previsão da agência de fomento para os próximos 6 meses, em virtude da crise mundial que parte da imprensa faz força para trazer e internar no Brasil? Enfim, são várias perguntas, mas essas as principais, as demais já foram respondidas. Eu deixo agora 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, olha, muito obrigado aí por essa oportunidade de participar desse excelente programa e ainda mais na companhia de amigos aqui tão ilustres. De fato, a nossa Caixa de Desenvolvimento é um projeto extremamente importante que nasceu no governo José Serra e continua no governo Geraldo Alckmin, e nós temos cada vez mais procurado ampliar a atuação dessa instituição no sentido de apoiar o desenvolvimento da economia paulista. A crise que alguns falam que está vindo do comércio internacional, das finanças internacionais, é claro que ela de alguma maneira afeta o nosso país, o estado de São Paulo em particular, por ser justamente a maior economia do nosso país, mas a nossa Caixa de Desenvolvimento tem projetos, tem planos e está procurando, naturalmente, com seus recursos, apoiar as pequenas e médias empresas, de sorte que, com isso, elas tenham condições de diminuir um pouco os reflexos dessas consequências da crise internacional. E eu estou convencido de que nós vamos conseguir superar, sim, esse momento. Muito obrigado ao senhor pela entrevista e a você. Uma boa semana, obrigado pela audiência e obrigado pela companhia.